Vamos lá. Alternativa 6, o que eu vou começar aqui? Vou começar pelo... vou começar aqui pelo enunciado. Ok? Vamos lá, enunciado. O fenômeno descrito ocorre porque, em relação à praia, a água possui maior... O fenômeno descrito ocorre por quê? Então existe um fenômeno que está descrito e ele está perguntando por quê. Em relação à praia, a água possui maior? Em relação à praia, a água possui maior? Então existe algum fenômeno e ele está comparando que em relação à praia, essa água possui algum elemento, alguma coisa que é maior, né? Que a praia, a água possui alguma coisa maior que a praia. O que é maior que a praia? Vamos tentar buscar no texto? Então bora lá no texto tentar buscar esse fenômeno aí, ok? Bora lá. A brisa marítima é um fenômeno diário. Brisa marítima, aquele ventinho que vem do mar, isso é diariamente. Todos os dias tem um ventinho que vem do mar. Ela sopra do mar para a praia durante o dia. Então pensa, gente. Ela sopra do mar para a praia durante o dia. Então o vento vem lá do mar para a praia durante o dia. E em sentido contrário durante a noite. Então ela vai da praia para o mar durante a noite. Durante o dia, a temperatura da superfície da praia se eleva mais rapidamente do que a água. Durante o dia, a areia, a praia está mais quente que a água. E à noite, o movimento se inverte. E o ar mais quente é o que está em contato com a água. Beleza. Por ser menos densa, essa massa de ar sobe, dando lugar ao ar... Ela sobe, perdão, sobe, olha só. Tá? Leu errado? Para e corrige. Por ser menos densa, essa massa de ar sobe, dando lugar ao ar mais frio que está em contato com a praia. Ok. Produz-se então a brisa da praia para o mar. Da praia para o mar. Que é o que? A noite. Todo esse processo ocorre pois a superfície da praia possui uma característica física diferente da água. A superfície da praia possui uma característica física diferente da água. Que característica física que a praia possui diferente da água? Na praia tem areia e na água, no mar, tem água. Beleza? Agora ele quer saber o quê? Que característica é essa? Beleza? Olha, até que bastante informação, uma questãozinha chata aqui. Moral da história. Ele falou que de dia, quando você está na praia, você sente o vento na cara, porque o vento está vindo do mar para a praia. À noite, e a sensação, a areia está mais quente que a água. Quando você vai entrar ali meio-dia na água, a água está gelada, está mais fria, porque a areia está quente, você está quente. À noite é o contrário. O vento sai da praia para o mar, né? Quem vai pescar sai à noite, porque você pega o barco e consegue entrar na água. Quando você vai para a praia à noite, o que é? A água não está mais quentinha? Não é que está mais quentinha, porque a areia está mais gelada e o clima, a temperatura também, e aí você sempre compara as coisas. Quando, puta, a água está uma delícia à noite. Por quê? Porque o sol não está rachando no seu coco, a água continua a mesma temperatura de dia, só que a temperatura externa do pezinho seu na areia e à noite, o clima baixou, entendeu? A temperatura baixou, o clima baixou, a temperatura diminuiu, e aí você tem uma sensação que a água está mais quente, beleza? Esse fenômeno descrito ocorre por quê em relação à praia? Por que esse fenômeno acontece? Porque a água possui o quê? O que a água possui? Maior massa. A água tem mais massa do que a areia. A água tem mais calor latente que a areia. A água tem mais calor específico que a areia. A água tem o quê? Mais condutividade térmica. Ela conduz mais a condutividade térmica do que a areia. Vamos tentar eliminar o que a gente consegue. Tem mais massa. Comparar massa não dá, não é isso aqui. Mais calor latente. Calor latente. Uau, difícil. Calor específico. Condutividade térmica, ela conduz mais, quer dizer que a água possui maior condutividade térmica. Ó,
Essa é uma questão difícil, uma questão média elevada, uma questão que eu ficaria entre essas três aqui, tá? Eliminaria a massa, calor latente, calor específico, condutividade térmica. Os três falam sobre calor, especificam circunstâncias aqui, térmica, pronto. Bom, aqui daria para eliminar a massa e aqui, meu filho, é chute e bola para frente. Como assim, Thiago? É chute, você vai chutar. Você entendeu? Chuta uma aí e vai para frente, tá? Eu chutaria aqui, ó, calor latente, literalmente. E vamos para a próxima, tá? Moral da história aqui, eu teria errado essa aqui. A alternativa certa dessa aqui é a alternativa C, calor específico. A água tem um calor específico mais alto, né, do que a areia, tá? Então eu chutaria a alternativa B. Olhando depois no gabarito, você vai ver que é a alternativa C, tudo bem? Isso faz parte, você vai chutar, vai chegar a questões assim, que ou você sabe o conteúdo, ou você não sabe, e a gente não conseguiu muita eliminação, porque essa questão ficou difícil, porque as três alternativas falam sobre calor, e elas só usam elementos específicos para definir esse calor. E aí, filho, ou você sabe ou você não sabe, entendeu? Chutamos, bora pra frente, maravilha, é assim que a gente faz a prova, tá? Objetividade. 7, vamos lá? Bom, fizemos 6. 4 nós acertamos, tranquila. Uma a gente bota média e uma realmente errei, porque acho que você também ia chutar, você tinha aí 33% de margem de acerto, enfim, né? Aí só a sorte ia contar. Vamos lá para 7, beleza? Vamos lá, alternativa 7 aqui, ó. Começo pelo enunciado. Esse shampoo não pode ser considerado sem sal devido à presença de... Ele quer saber que se esse shampoo tem sal, na verdade, né? Não pode ser considerado sem sal. Por que esse shampoo tem sal? É isso que ele quer saber. Verbaliza de uma forma muito simples. Aqui ele fala de uma forma mais, né? Esse shampoo não pode ser considerado sem sal devido à presença de sal. Se ele não pode ser considerado sem sal, é só porque ele tem sal. No fundo é isso, tá? Mas vamos ler o texto e vamos entender por que esse shampoo aí ele tem sal, ok? Porque ele tem sal, mas vamos entender por quê. Tem que achar a resposta aqui. Ao comprar um shampoo vendido em supermercados, um consumidor verificou as seguintes informações no rótulo. Então, beleza, o cara comprou um shampoo e viu as informações no rótulo. O rótulo estava escrito sem sal. A composição do produto apresentava os seguintes compostos. Tá? Lauril éter sulfato de sódio, formaldeído, ácido cítrico, perfume de silicone. Então aqui são 4 elementos. E ele está perguntando por que esse shampoo tem sal. Tem algum sal nesses um desses 4 elementos. Ele tem sal porque ele tem silicone. Ele vai silicone aqui, ó. Ele leva silicone. Silicone não é só sal, gente. Bota um silicone, não tem sal, né? A mulher põe um silicone no seio, não está pondo sal no seu corpo. Então não tem nada a ver isso aqui. Silicone eu sei que não é. Formaldeído, porque leva formaldeído. Não sei o que é. Citrato de hidrogênio. Hidrogênio não é sal. Hidrogênio eu tenho certeza que não é sal. Citrato. Olha, eliminar isso aqui, tá? Lauril éter sulfato de sódio. Ah, olha aqui, cara, sódio, tá? Essa questão era só para saber se você sabia que o nome químico do sal é sódio. O sal é um componente químico chamado sódio, tá? Tem vários tipos de sal e o sal tem sempre um sódio de alguma coisa, tá? E nesse lá ele vai lá o tioéter sulfato de sódio. Então esse shampoo não pode ser considerado sem sal porque ele leva sódio e o sódio é um sal. Beleza? Essa questão só queria saber isso. Se você sabia que o sal leva o nomezinho de sódio. Ah, Thiago, mas essa você acertou porque você sabe um conteúdo. Gente, é um conteúdo de bom senso, é um conteúdo aberto, não é um conteúdo específico, tá? E essa questão trabalhava isso. Você iria eliminar silicone por bom senso. Vamos lá, que você não soubesse que o sódio. Você ia eliminar oxigênio,
oxigênio eu sei que não é um sal, e você ia ficar entre o formaldeído e o lauril heterosulfato de sódio, você ia ficar entre 50% de acerto, caso você não soubesse que o sódio fosse um sal, usando essa técnica. Se você soubesse, você ia chegar aqui e acertar a questão 7, simplesmente mediu isso aqui. Tranquilo? Olha a prova que vai te dar o certificado. Bora terminar os estudos, vamos lá para a questão 8. Ok? Se tiver muito rápido aí, calma, dá uma pausazinha, volta e vamos lá. Caraca, questão aqui meio pesadinha. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, dar uma olhadinha nessa questão. Ok, tem um desenho aqui, ele está pedindo alguma coisa. Vamos ler aqui o enunciado. O enunciado está pedindo o seguinte: para que isso ocorra, a nova lâmpada deve ter resistência elétrica com ohms de... Meu Deus do céu, para que isso ocorra, o que ocorra? Vamos ter que subir e vamos tentar entender aqui o que ele está perguntando. Vamos lá? A figura apresenta o esquema elétrico do painel luminoso de uma vitrine. Um técnico deseja trocar as duas lâmpadas ligadas em paralelo por uma única lâmpada. Então, um técnico ele quer trocar duas lâmpadas ligadas em paralelo por uma única lâmpada, tá? De modo que, com o circuito fechado, a corrente na bateria seja a mesma. Ele quer trocar duas por uma, mas com o circuito fechado, o que? A corrente elétrica seja a mesma. Não tem alteração na corrente elétrica. Vamos ver aqui o que a gente faz. Olha, ele deve querer trocar. Eu não entendo isso aqui, mas esse circuito aqui, ó, que são dois circuitos, duas lâmpadas ligadas em paralelo, por uma única lâmpada. De modo que o circuito fechado, né, a corrente da bateria seja a mesma. A corrente aqui de 3 volts seja a mesma. Vai trocar duas por uma, mas ele quer que a corrente seja a mesma. Uau! Vamos lá, então vamos ver isso aqui. Para que isso ocorra, ou seja, para que haja a substituição dessas duas por uma e continue a mesma corrente em ohms, a nova lâmpada deve ter resistência elétrica de quê? De 1, de 2, de 4 e de 8. Não tenho noção. Você vai ler, você vai falar assim, ó, não tenho noção, cara. O que eu vou fazer aqui? 2, tudo 2. 2, 2, vou tentar olhar alguma coisinha aqui. 2, 2, 2. Se ele trocar aqui, se ele trocar duas por uma, então vamos aqui que tá concorrendo com 4. Então aqui são 4 a soma, né? Aqui daria 8 ao total. Ele teria que trocar então uma lâmpada que cada uma é 2 por uma de 4. Usando uma lógica simples aqui, eu ia marcar a alternativa 4, tá? E olha só, essa alternativa, quando você vai para o gabarito, você vê que a resposta é a alternativa 1, alternativa A de acerto, e não a alternativa C de uma sequência lógica que eu fiz aqui de 2 mais 2 é 4, uma conta, alguma lógica que eu baixei aqui e realmente coloquei. Questão difícil, ou você sabe ou não sabe, chuta e bora buscar o certificado. Tiago, mas eu travo numa questão dessa, eu não consigo sair, eu fico frustrado. Não fique frustrado. Eu estou fazendo, estou errando, estou chutando e estou garantindo o meu certificado. Você pode errar mais de 50% da prova. Vai ter questões assim que você não vai saber. Estou preparando você para o mundo real. Preparando você para a prova. Vai ter questões que eu não sei fazer. Por mais que você estude, você vai olhar isso aqui e vai falar: meu Deus, o que eu faço aqui? Não tenho noção. Tenta achar alguma lógica, chuta e vai embora para frente. Bora pegar o certificado. Vamos lá, galera. Ok? Então aqui nós erramos a questão 8, que é uma questão técnica. A questão ou você sabe fazer essa conta ou não sabe. Questão 9, bora lá, vamos ver se a gente acerta a questão 9, tá? Então, questão
Vou marcar aqui, nós erramos também, uma questão difícil. A 7 nós erramos. A 7 nós erramos. Deixa eu buscar aqui com a carinha da 7. Esqueci a 7 aqui agora. Ah, a 7 era do sódio. Não, a 7 a gente mandou bem também. A 7 era, entendeu? A 7 era razoável aí, tá. Depois a gente fala a nossa estatística aqui, tá? Vamos lá para a questão 9. Penúltima questão antes da 10 aqui. Vamos lá, questão 9. Ok? Vou começar aqui pelo enunciado. Isso acontece porque o ciclo natural de polinização foi alterado. O ciclo natural de polinização foi alterado. Por que ele foi alterado? Depois de algumas questões eu vou voltar nelas para explicitar a técnica com vocês, tá? Estou só trabalhando aqui para que você entenda. Vou explicitar lá depois e eu vou usar algumas questões que são estratégicas aqui. Vamos lá? Por que a polinização foi alterada? O que a gente vai fazer? Vamos lá para o textão aqui, ó, e vamos buscar essa resposta. Após um tempo pulverizando a plantação de maracujá para combater as larvas. Então ele pulverizou o maracujá para combater as larvas que danificavam os frutos. Observou-se que estas pararam de frutificar, pararam de dar fruto. As flores do maracujá não possuem autofecundação e seu pólen é viscoso e pesado, não podendo ser transportado pelo vento. Então eles começaram a pulverizar, perceberam que a polinização não aconteceu mais. Por quê? Porque o seu pólen é pesado e ele é viscoso também, e ele não conseguia ir simplesmente pelo vento, não podendo ser transportado pelo vento. Assim, para voltar a colher frutos do maracujazeiro, é necessário fazer a polinização manual das flores. Você vai lá, pega um pólen, os caras pegam literalmente com uma pinça assim, vai lá na outra flor, puff, coloca o pólen, pega numa, coloca o pólen, os pólen. Você faz a polinização por meios artificiais, tá? Normalmente isso é feito pela própria natureza, ok? Isso acontece porque o ciclo natural da polinização, o ciclo natural, foi alterado. Aí vale uma pergunta: por que o ciclo natural foi alterado? Ele está afirmando. Por que? Você tem que identificar. Porque ele pulverizou, meus queridos. Ó, lembra que ele pulverizou? Ele pulverizou por quê? Porque queria combater alguma praga. Quando ele pulverizou, ele criou um problema. Tá? Então ele foi alterado por causa que o cara foi lá com a maquininha e pulverizou. Ele foi alterado pelo quê? Pelo uso de inseticidas? O cara pulverizou. Ele foi alterado pelo uso de inseticidas? Interessante. Deixa aqui. Pela engenharia genética? Falou alguma hora aqui em mudança genética, engenharia genética? Falou em DNA? Falou em mudança genética? Não falou nisso. Falou que ele simplesmente precisava pulverizar para combater as larvas. Olha, fale, entenda, pronuncie que você chega na resposta. O uso de adubos químicos, falou de adubos químicos? Pô, já falou em pulverizar. Falou se é adubo químico ou não. Entendeu? Delicado isso aqui, mas ok, vamos deixar aqui. Alteração do regime de chuvas, falou de chuva, falou que choveu muito, que choveu pouco, que tá seco, que tá molhado, tá... não falou. Então o que eu vou fazer? Vou riscar aqui também, ó. Quando você lê, fala alteração do regime de chuva, você tem que falar, falou de chuva, não falou de chuva, não falou de chuva, então pronto, tá? Ficamos entre duas. Uso de inseticidas, ele pulverizou para combater lava. O que se usa para pulverizar para combater lava? Inseticidas. Uso de adubos, onde que vai adubo? No solo, adubo vai no solo. Ele não falou, ele falou que ele usou pulverizar para matar, as larvas. As larvas na folha do maracujá não estão no solo. Então o uso de adubo vai no solo, então também não é. Alternativa certa, alternativa A. Essa é uma questão que as pessoas que simplesmente leem seguido, vão lendo direto e não usam essa técnica, elas não acertam. Você poderia, sem conhecimento, sem muito conhecimento, acertar isso aqui com essa técnica. Entendendo bem, pensando bem, verbalizando bem, eliminando as alternativas erradas e chegando à alternativa certa, alternativa A. Beleza? Você tem que copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Faça exatamente como eu estou fazendo. Fale, grife, verbalize,
Pensa, faça flecha, isso aqui tá lá, isso aqui tá aqui, isso aqui tá, entendeu? Faça as coisas e você vai ver como que seu nível de compreensão vai aumentar significativamente, ok? Vai aumentar demais o seu nível de compreensão. Bora lá para a questão número 10, saideira dessa primeira sessão aqui de resolução de exercício. Questão 10, maravilha. Vamos lá, galera, começando aqui pela enunciado. A água nessas condições é conhecida como água. A água nessas condições é conhecida como água dura, ácida, potável. Quando as alternativas são bem curtinhas, vale a pena eu dar uma passada de olho nela para eu já ir para o texto mais contextualizado, o que eu tenho que entender. Quando você lê o enunciado e as alternativas são uma ou duas palavras, são bem curtinhas, vale a pena você dar uma passadinha de olho nas alternativas para você ter um pouquinho mais de noção o que você vai tentar extrair do texto. Beleza? Se as alternativas fossem grandes, compridas aqui, não valeria a pena, tá? Mas como elas são curtas, vale a pena. Então, lê o enunciado. A água, nessas condições, é conhecida como água dura, ácida, potável. Beleza, tem que ir lá no texto saber se ela vai ser dura, ácida, potável ou patogênica. Vamos lá para o texto? A água, como consumo humano, deve respeitar parâmetros de aspectos físicos. Beleza? Então, a água para consumo humano deve fazer o que? Respeitar parâmetros de aspectos físicos, químicos e biológicos determinados. Beleza, ele está dizendo que tem que ter alguns padrões. Um exemplo de água quimicamente inconveniente para o consumo e que pode causar danos econômicos é aquela que possui elevada concentração de sais de cálcio e magnésio dissolvido. Então tem uma água que faz mal para nós, que é aquela que faz o quê? Possui elevada concentração de sais de cálcio e magnésio dissolvidos. Sais, possui sais de cálcio. Ok. Estes leu errado, calma, e leia certo. Esses dificultam a utilização da água para lavagem e danificam sistemas de aparelhos que usam água aquecida, como maquinários das indústrias e das residências. Então esses elementos, sais de cálcio e magnésio dissolvido. Esses elementos eles danificam sistemas de aparelhos que usam água quente. Usar uma máquina de lavar louça quente, uma máquina de lavar roupa quente, tá? Como a indústria, né? Como máquinas da indústria e das residências, ok? A água nessas condições, beleza? Que condições, meu caro aluno? Você que é um aluno profissional aqui agora, que condições? Flechinha! Com essas condições aqui, ó, que tem sais de cálcio e magnésio dissolvido. Água nessas condições. Essa água que faz mal para nós, né? Ela é considerada o quê? Uma água dura, uma água ácida, uma água potável? Não, se ela faz mal para tudo isso aí, não é potável. Uma água patogênica. Gente, patogênica, que palavra mais estranha, patogênica, né? Bom, só por isso aqui eu ia eliminar. Patogênica, ia eliminar, tá? Você ficar entre duas. Água dura e água ácida. Tiago, não tenho noção. As duas para mim podem ser a alternativa certa. Ok, para mim também. Só que olha só, pouquinho de calma, usando técnicas, você eliminou essas duas, patogênica e potável, tá? Se você não tivesse calma, você simplesmente ia ler isso aqui e falar assim, nossa, questão filha da mãe, puf, chutava e ia embora. Agora você, entre duas, você tem 50% de margem de acerto, ok? Pode chutar, fiquem à vontade. Chutou? Maravilha. Eu chutaria aqui na água dura, tá? Nesse caso, chutaria A, tanto faz, água dura. Água ácida, uma água ácida, tem muito elemento químico, tem muito, entendeu? Eu chutei água dura aqui.
Nesse caso, meu chute deu certo, eu acertaria, tá? Mas não vale, não tá em questão. Tô só brincando aqui com vocês, poderia ter chutado na letra B também, você ficaria entre 50 e 50. Se você chutou na parabéns, você tá numa boa pegada de chute. Se você chutou na B, ok, não tem problema, tá? Mas a técnica aqui não é literalmente acertar, errar ou não, era chegar em 50%, tá? Porque eliminar essas duas aqui, entendendo bem o texto e usando essas técnicas de grifa, faz. Tiago, eu posso fazer isso aqui na prova? Posso rabiscar a prova inteira? Lógico, a prova é sua, que você não pode errar no gabarito. Vai ter a hora de você preencher o gabarito, é lá que você não pode errar, ok? Pessoal, resolvemos 10 questões seguidas aqui e esse é o seu desafio real lá no dia da prova. Tem várias técnicas que eu usei aqui, algumas eu fui falando e outras eu vou fazer o quê? Eu vou voltar em algumas questões e eu vou dissecar elas com vocês. Isso que você comprou, esse curso que você comprou aqui é exatamente para isso. É eu entrar em campo junto com vocês agora e nós irmos fazendo questões para que você tenha uma referência de como que deve ser feita uma questão, responder uma questão, como que se lê uma questão, como que se pensa uma questão, como que se elimina uma questão errada, como que se grifa, como que se para no texto, por onde começa lendo? Começa lendo pelo texto? Não, começa lendo pelo enunciado, entendeu? Quando eu não sei, eu choro, eu desespero, eu faço uma oração, você chuta e vai embora, ok? Então, vendo, me observando a fazer essa questão, você está aprendendo muita coisa. Eu estou ensinando várias técnicas para você se dar bem lá no dia da prova e mostrando qual que é o seu desafio real. É isso aqui. Mas eu tenho que estudar química. Não, não tem que estudar química. Base de química, saber que o sódio é um sal, saber algumas coisas, você já vai conseguir acertar aí 12, 13 questões dessas 30 questões que você vai passar, beleza? Então eu fiz uma sequência aqui, tá? Nesse primeiro vídeo aqui de vocês, e agora vocês vão seguir para uma sequência de vídeos especificamente para trabalhar os gatilhos, as técnicas e as resoluções de exercício, beleza? Se tá cansadinho aí, dá uma pausa, bebe uma água e bora pro próximo vídeo aí. Vamos lá!